O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, hoje, quinta-feira, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, nós paramos nossas atividades, não é feriado, é dia santo, paramos nossas atividades para fazermos uma longa reverência ao corpo e sangue de Jesus. A Eucaristia, centro da vida de todo cristão, centro da nossa vida. É o cume da vida do cristão. A Eucaristia está acima de todas as coisas. Ela é a oração primeira, a oração principal. E nela, a Eucaristia, nós nos encontramos a nós mesmos, sentimos a nossa humanidade colocada junto de Deus, na pessoa de Jesus. Seu corpo, o seu sangue nos foi dado para que nós estabelecêssemos em nós
e fosse em nós estabelecida ao mesmo tempo a morada de Deus. Nós vimos a primeira leitura no Deuteronômio, como Deus, comunica através de Moisés, lembrando ao povo, esse caminho feito, vivendo esse processo profundo de uma experiência de Deus. Esse caminho que o povo faz no deserto, um caminho de purificação, um caminho de penitência, um caminho de experimentar a misericórdia de Deus, portanto, para que Deus possa alimentar o seu povo. Deus que vem em socorro daqueles que a Ele se confiaram. Deus que não desamparou o seu povo, que mandou o maná, o pão descido do céu. Este pão descido do céu é o pão que alimentou esse povo, que manteve a vida do povo, a manutenção do povo feita pelo próprio Deus. Ele é a despensa que se abriu e derramou lá do alto todos os frutos e dons para alimentar o povo nesse momento. Não é uma caminhada fácil. Caminhar no deserto, a fome que começa a apertar, a sede, e Deus vem em socorro dessa sede, dessa fome. Muito mais que o alimento descido do céu, Deus quer dar um alimento espiritual. Se aqui Moisés roga a Deus pela fome do povo para que seja aplacada, e o maná vem do alto e alimenta o povo, em Jesus Cristo nós temos o verdadeiro pão, aquele pão que vem do céu, aquele pão dado pelo próprio Deus em Jesus. Se em Moisés se come o maná, aquele pãozinho que todo dia amanhecia ali, depois de cair o orvalho, em Jesus, Deus nos oferece o seu próprio Filho. Eis o meu corpo, eis o meu sangue. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. O Evangelho de João, no capítulo 6, discorre longamente sobre o pão do céu. Jesus, que torna o seu corpo e sangue alimento para a vida eterna, alimento de sustentação daqueles que devem atravessar o deserto no mundo, os desertos que se interpõem entre nós e Deus, o deserto da pandemia, o deserto das enfermidades. São momentos cruciais para nós, para entendermos mais do que com a mente, com o coração, que Deus está do nosso lado e Ele vem em favor de nós, de toda a humanidade. Os judeus discutiam entre si dizendo: como pode Ele dar de comer a si mesmo? Como Jesus pode apresentar-se como alimento? Como pode Ele oferecer a si mesmo em sacrifício para nos alimentar? Jesus diz que se não comermos a sua carne, não bebermos o seu sangue, não teremos a vida. Não teremos a vida. Eis o grande sermão de Jesus, a grande pregação de Jesus. Ele prega com o seu próprio corpo, com o seu sangue. A sua pregação chega a nós através dele mesmo, que se oferece em alimento para nós. Aquele que bebe meu sangue tem a vida. Aquele que me acolhe tem a vida. E Jesus reforça cada vez mais para nós, em cada Eucaristia: eu vim para que tenham vida. Eu não vim para confiscar a vossa vida. A gente fala: Deus levou
Deus não vem confiscar a nossa vida, não vem tirar a nossa vida, Ele vem transformar a nossa vida. Nós não conhecemos a morte. Em Jesus, a morte é vencida, e o ressuscitado, que se coloca no meio deles, traz como primeiro fruto a paz. A paz esteja convosco. Jesus, com a sua presença, garante muito mais. A paz é a vida. A paz é todo o bem que Deus pode conceder, e muito mais do que podemos imaginar. Quem come meu corpo, quem bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Essa expressão de Jesus, portanto, nos coloca em atitude de sempre buscarmos o sublime sacramento, de sempre buscarmos a participação na Eucaristia. Nestes tempos, ainda não concedido a ida à igreja, nós somos visitados por Deus em nossas casas, em nossos lares. E esse momento é para nós um momento de refazermos a nossa caminhada, de refazermos o nosso entendimento daquilo que nós estamos participando. O pão descido do céu, a Eucaristia, nos faz entender que é tempo de voltarmos para nós, de deixarmos acontecer em nós a verdadeira formação que Deus quer a nós, fazer a nós chegar. A verdadeira formação quer dizer que nós devemos purificar os nossos conceitos, purificar os nossos entendimentos acerca da Eucaristia. E a Eucaristia, portanto, deve ser o centro da nossa vida. No passado, Moisés e o povo morreram. Nenhum daqueles que saiu do Egito chegou na terra prometida. Na terra prometida chegou um povo novo, um povo renovado. E é isso que nós queremos pedir nesse dia de hoje, que o Senhor nos renove, que renove em nós a sua graça, a sua bênção, e faça de nossas vidas lugar da sua manifestação, no nosso corpo, na nossa vida, no nosso ser humanos, seja manifestada a divindade do nosso Deus, que vem a nós através do seu corpo e do seu sangue. Pão da vida eterna, pão descido do céu, pão que nos alimenta para chegarmos até Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.